Bom, boa noite a todos, Vamos dar continuidade ao nosso estudo de quinta-feira. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, na Bíblia. Nós estamos conversando sobre o sermão profético de Jesus, E é um dos textos mais interessantes do Evangelho, E a gente parou aqui no versículo 36 do capítulo 24, A gente vai dar continuidade aí agora, Vamos começar com a nossa prece, Desculpa aí o atraso, gente, mas não foi por querer, não, Às vezes a gente tem aí umas dificuldades técnicas, Mas a gente vai começar, Lembrando que nosso estudo de Evangelho, ele é aberto, tá, gente? Então, qualquer questão, qualquer dúvida sobre o tema do Evangelho, no geral até, mesmo que não esteja dentro do capítulo que a gente está estudando, tá? É muito bem-vinda, Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, fique à vontade, O objetivo da gente estudar o Evangelho é a gente buscar o conhecimento à luz da doutrina espírita. A gente está usando aqui a Bíblia, ó, A minha velha Bíblia surrada, Essa Bíblia aqui que tem história aqui, ó, toda rasgada, toda velha, Aqui, ó, toda destruída, Essa Bíblia aqui que era a Bíblia que o Lucas usava para estudar comigo quando eu era criança. Até hoje tem essa relíquia, A gente vai dar, então, início, fazer a nossa prece, e aí a gente vai continuar, a partir do versículo 36 do capítulo, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer questão que ficou aí para trás aí, por favor, tá? Fiquem à vontade aí para perguntar, para trazer aí pra gente. O objetivo é que a gente saia daqui, com conhecimento, Então vamos trabalhar isso aí da melhor maneira possível, tá certo? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes neste momento, te pedimos que possa nos envolver com seu amor, com sua luz, nos dando paz e entendimento acerca das palavras do teu Evangelho imortal. Fica conosco, divino amigo, e envolve a cada um de nós nas vibrações do teu amor e da tua luz. Ajude-nos a caminhada, nos dê o entendimento e a paz de que tanto precisamos. Fica mais uma vez conosco, em nome da luz e da espiritualidade amiga, te agradecemos, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, como a gente já falou, nós estamos aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quem quiser aí acompanhar na sua Bíblia, aí, nós estamos lendo aqui na Bíblia das Edições Paulinas, que é uma Bíblia da Igreja Católica, Ela tem uma tradução bem interessante, Não que as outras não tenham, tá? Mas a gente gosta mais da tradução, que esse texto aí oferece, tá bom? Não quer dizer que seja melhor ou pior ou nada disso. É apenas uma tradução que é mais familiar, Então a gente prefere aí essa tradução aí para a gente poder estar estudando, tá bom? Vamos lembrar, que a gente está falando do sermão profético, que é uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos, Que ele está saindo da cidade de Jerusalém, e em determinado momento ele para e conversa, com os discípulos acerca do futuro. E esse sermão profético muita gente confunde com o fim do mundo. Na verdade, não existe fim do mundo do jeito que a gente imagina, Até porque o espírito é imortal, então o espírito não tem fim, O que existe é uma transformação que acontece de ser para ser, em cada momento, em cada situação, diferente, e que o Cristo está falando aqui, e que tem várias e várias interpretações. E dado o momento que nós estamos vivendo no planeta Terra, a gente está vivendo um momento de transição muito grande, Deixa eu ver aqui, o pessoal falando que está travando, deixa eu só trocar a internet aqui, que às vezes melhor. Que a espiritualidade traga pra gente aí temas e reflexões que nos ajudem a passar por isso. Então, nosso querido Leal ele sugeriu que a gente estudasse esse trecho do Evangelho, esse capítulo. A gente estava fazendo um sequencial, nós paramos lá pelo capítulo 15, se eu não me engano, e pulamos aqui para o 24 por sugestão aí dos amigos espirituais, dentro aí do momento que o mundo está passando, tá bom? Então a gente parou aqui, sobre a questão do dia e da hora do juízo final, E vamos lembrar, que conforme a gente está falando, a gente tem que entender o seguinte: esse juízo, nada mais é do que o despertar espiritual de cada ser. Por isso que não tem data e hora, porque é individual,
tá? Não é um fenômeno exterior, né? A segunda vinda do Cristo, a presença de Jesus na Terra, né? O auxílio espiritual, o mundo regenerado, essa situação toda não é algo que vem de fora para dentro, como muita gente deseja e espera, porque tudo aquilo que vem de fora é mais fácil, né? Então Jesus desce, resolve o problema do mundo e eu que sou bonzinho, eu que tenho uma religião certa, vou ser salvo, né? E a proposta não é bem essa. A proposta é o quê? Um esforço de modificação, de transformação, de intimidade de cada indivíduo, que uma hora vai acabar impactando no ambiente do mundo como um todo, né? Essa que é a grande transformação aí do mundo regenerado, é uma regeneração individual, né? Por isso que não tem hora, né? Vamos ler aqui, ó, no versículo 36 aqui do Evangelho de Mateus. Então Mateus anota assim pra gente, olha só. Mas quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Olha que interessante, né? Então a hora da nossa transformação, do nosso despertar espiritual, ninguém sabe. Por quê? Porque é algo de intimidade. Então só o Pai que está na intimidade, né? O Pai que está em segredo, lembra que Jesus fala, né? O Pai nosso, né? O Criador, né? Que está conectado com a gente lá na nossa essência de consciência, né? Lá onde que nós conversamos com Deus, né? Na nossa consciência. Quer dizer que Deus é a nossa consciência? Não. Quer dizer que a consciência é a nossa janela, né? De contato com o Criador. Cada vez que o ser evolve, cada vez que o ser se desenvolve, né, ele se aprimora, o nível de consciência dele aumenta. Quanto maior o nível de consciência do ser, mais conexão com o Criador, porque a consciência é, sim, né, é a ferramenta que nós temos para conversar com Deus. Tá? Então a voz da consciência é a voz de Deus falando com a gente. Então isso é muito interessante, porque muitos de nós fogem dessa voz, né? A gente quer suprimir a consciência o máximo possível. Por quê? Porque a gente acha que a consciência nos acusa, quando na verdade não, somos nós que nos acusamos diante da consciência, né? Vamos lembrar lá da história mítica do Caim, né? Quando Caim mata o Abel, o que ele faz? O Senhor aparece, né? Que é a consciência, né? E o que o Caim faz? Ele tenta se esconder. Por que ele tenta se esconder? Ele tenta se esconder porque Deus está cobrando dele? Não, ele tenta se esconder porque ele é culpado, né? E aí a consciência dele fala, o que você fez com o seu irmão? Né? E ele tenta fugir, fala assim, eu não sou guarda do meu irmão. O que você fez com o seu irmão? Ou seja, a consciência o chama a responsabilidade da escolha que ele teve. Porque o Caim tem a escolha de matar o Abel, né? E ele mata, então ele vai ter a consequência, porque ele tem livre-arbítrio. Olha só, né? Então tudo isso, claro que é metafórico, né, gente? Não existiu um Caim ou um Abel, né? São personagens míticos que têm, né? Que são conceitos, né? Arquétipos, né? Assim como Adão e Eva, né? A serpente são conceitos, né? O Adão representa a razão, a Eva o sentimento, né? A serpente é o instinto, tá? O Caim é a inveja e o Abel é a vaidade. A vaidade sempre se levanta para matar a inveja, né? Ou o contrário, né? A inveja destrói a vaidade. Então, quando a vaidade se manifesta, o invejoso se manifesta junto. Então, sempre atrás de um invejoso tem um vaidoso. Ou sempre na frente, né? Porque o vaidoso é o alvo do invejoso. Então, alguém que quer aparecer muito chama a atenção daquele que não suporta ver o outro. Por isso, o Caim mata o Abel. A inveja investe contra o orgulho ou contra a vaidade. Tá? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, eu falei aqui, ó, ninguém sabe da hora. Por quê? Porque é um despertar individual. Se fosse uma coisa coletiva, um fenômeno mundial coletivo, né? Ele fala aqui, ó, toda a carne verá, mas ele não fala que verá ao mesmo tempo. Ou seja, todos vão passar pelo processo. O fato de todo mundo passar por um processo não quer dizer que esse processo acontece com todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então, todo mundo um dia vai fazer 10 anos de idade. Todo mundo um dia vai nascer. Quer dizer que todos vão nascer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo momento? Não. Enquanto nós estamos falando aqui, tem gente nascendo. Eu já nasci, né? Nasce em outras vidas. Então, o processo do nascimento, todo ser humano vai nascer. Não tem nenhum ser humano, né, encarnado que não nasceu. Não tem como, né? Pelo menos encarnar, né? Mas o momento do nascimento varia para cada um. Assim também é o momento do juízo, tá? Porque o juízo é individual. Olha só. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante, né? O que o Noé representa? Nós temos que voltar lá no Noé.
né? O Noé também é um personagem mítico, né? E o que o Noé faz? O Noé ele constrói a arca para fugir da água, né? Lembra? Né? Nós vamos ver que um tema recorrente dentro do Evangelho, né? Ou dentro do Antigo Testamento, né? Vamos falar do Antigo Testamento, é a passagem pela água, né? Deus cria o mundo a partir da água. O Noé constrói a arca para fugir do dilúvio de água, né? O Moisés, ele passa pelo Mar Vermelho de água, ele transforma a água em sangue, água, né? Jesus lida com a água, ele transforma a água em vinho, né? Já é diferente do Moisés, né? Que transforma a água em sangue, né? Ou seja, o Moisés transforma a água em algo inútil, né? Uma essência falsa, uma essência inútil, né? Jesus não, ele transforma a água em vinho, algo que a gente pode beber, né? Ou seja, ele transforma a água em algo superior, tá? E Jesus anda sobre a água. Olha só, a água aparece em todos os momentos da Bíblia. E o que a água representa? Matéria. Então Jesus está dando aqui a dica. Assim como nos tempos de Noé, né? Qual que é o tempo de Noé? Noé, o que ele faz com a matéria? Ele se isola, ele constrói a arca e entra para dentro dela. Ou seja, o Noé tenta fugir das experiências materiais. Ele está dentro da arca, ele está escondido. Né? A chuva está caindo, todo mundo está morrendo afogado, porque está todo mundo perdido na matéria, né? Que é o símbolo. Né? E o Noé está lá escondidinho. O Noé não enfrenta a água, o Noé foge. O Moisés não enfrenta a água, o Moisés o que ele faz? Ele afasta. Né? Ele abre o mar vermelho, ou seja, ele afasta a matéria dele, ele não quer saber de matéria. E Jesus? Jesus domina sobre a matéria, porque ele anda sobre a água. Ele lida com a água, né? Ele lava, né, os olhos do doente, ou seja, Jesus trabalha a matéria num nível superior, sem ser dominado por ela, porque o Noé tem medo da matéria, o Moisés tem medo da matéria, né? São símbolos, tá, gente? Isso é simbólico, nós estamos falando aqui. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante, né? O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é um termo que Jesus usava muitas vezes para designar ele mesmo, né? Mas se a gente for dissecar o termo Filho do Homem, é aquele que nasce do homem. Se o homem é a razão, né? O que nasce da razão? É o Cristo. Tá, mas para nascer da razão, o Cristo, o que o homem tem que fazer? A razão tem que se casar com o quê? Com a Eva, né? Com a mulher. Então Jesus é o Filho, Jesus, tá? O estado espiritual de Jesus é o que nasce quando você equilibra razão e sentimento. Você une os dois em equilíbrio, no qual o sentimento é o motor e a razão é o volante, né? É assim dentro da nossa intimidade, tá? Isso não é externo, isso é íntimo, tá? Então, por que a razão tem que dominar sobre o sentimento? Por que o homem domina sobre a mulher? É um homem materializado aqui, homem de barba aqui, eu encarnado homem, figura masculina, né? Vou dominar sobre a minha esposa, mulher, não. O homem dominando sobre a mulher é a minha razão controlando meu sentimento. Isso é íntimo. Seja eu encarnado num homem, numa mulher, não importa. Tá? Por isso que o homem domina a mulher, ou seja, a razão domina o sentimento. Isso é íntimo. Né? Porque quando o sentimento controla, a gente faz bobagem. Né? Porque o sentimento é o motor, ele não é o volante. A razão é o volante, ela não é motor. Razão sem sentimento não vai em lugar nenhum. Sentimento sem razão é movimento desgovernado. E lá embaixo dos dois tem o quê? Tem o instinto. O instinto assume quando o sentimento e a razão não cumprem o papel dele. Se a razão abre mão de escolher e se o sentimento abre mão de se movimentar, o instinto toma conta. E aí nós reagimos por instinto aos estímulos que recebemos. Por isso que muita gente fala assim, eu me tornei um animal, né? Eu me entreguei ao vício, eu me entreguei ao sexo, eu me entreguei... Realmente se tornou um animal. Por quê? Porque ele se entregou ao instinto. Né? Ou seja, ele viveu uma experiência que é do reino animal enquanto ser humano. Né? Então, quando o ser humano perde a razão, né, e o sentimento, ele regride momentaneamente, apesar que o espírito não regride, mas ele age como um animal. Né? Por isso que o animal é dominado pelo instinto. A gente não, a gente ainda tem instinto, mas o instinto está aqui para ser controlado. Né? O instinto é o último que tem que falar na nossa caminhada evolutiva agora. No reino animal ele é muito útil. Né? Dos animais para trás o instinto é fundamental. No nosso momento espiritual não. O instinto já tem que ficar na dele. Já tem que rastejar no chão. Né? E ele continua assim, ó. Porque assim como nos dias antes do dilúvio, olha que interessante, né? O dilúvio é a entrada da matéria. Os homens estavam comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento seus filhos, até o dia que Noé entrou na arca, e não souberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos.
O que é o dilúvio? Os dramas da matéria. Tempestades materiais. Lembra o Pedro andando sobre as águas? Ele tem medo? Do que o Pedro tem medo? Qual que é o símbolo daquilo ali? O Pedro está com medo das questões de matéria. Você lá afunda. Ô Marcelo. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Marcelo, tudo, graças a Deus. E aí você estava falando do dilúvio, né? Que é quando a gente... A matéria toma... A gente dá muita importância para a matéria, né? Para o mundo material. Ela engole a gente. E engole a gente e a gente não percebe, né? Você vai... É como se fosse uma onda grande, assim, e toma conta. E aí agora a gente está num momento que eu acho que, na minha visão, né? Que agora está sendo o momento da gente exercer avançar além da matéria. A gente está sendo chamado para a gente olhar para o lado espiritual, né? Para o nosso lá dentro, para o nosso coração, e a gente rever alguns conceitos de vaidade, do egoísmo, né? E para essa semana eu fui fazer o Evangelho e abriu para mim o capítulo que fala da obediência e da resiliência. E aí ele fala bem isso, que a gente é o momento que a gente tem que aprender a abrir mão da vaidade e do egoísmo. E aí eu acho que a gente está bem vivendo esse momento agora, né? A gente estava saindo estamos ainda, mas bem no finalzinho da pandemia, e agora está vindo outras coisas, né? A gente tem guerra, a gente tem o egoísmo coletivo, as pessoas estão sendo chamadas para fazer essa reflexão de novo. Eu sinto isso, que essas outras coisas que estão sendo evidenciadas pela espiritualidade é mais um chamamento que a gente está tendo da gente rever a nossa posição do egoísmo e da vaidade. Não sei se eu fiz a leitura certa aqui. Não, é isso mesmo, olha só, né? A matéria sempre vai existir, né? Sempre vai existir matéria. Nós vamos falar dos animais aqui daqui a pouco, tá, Thaís? Vamos falar assim. A matéria sempre vai existir. O que muda são os métodos de lidar com a matéria. Ou seja, como é que a gente vai escolher lidar com as questões materiais? Nós vamos fugir igual Noé? Nós vamos afastar igual Moisés? Ou nós vamos dominar sobre aquilo como Jesus? Né? Então, diante das questões da matéria, aquele que busca se espiritualizar, ele tem 3 alternativas. A alternativa do Noé, que é construir uma arca, ou seja, se isolar, né? Fugir, né? Que, né? Não resolve. Tem a alternativa do Moisés, que é limitar, né? Afastar as questões da matéria, como se isso fosse possível, mas o Moisés tenta, né? E tem a alternativa do Cristo, que é o quê? Jesus, ele enfrenta a matéria. Ele vai lá e ele transforma a matéria em algo positivo. Ele trabalha a matéria. O nosso objetivo espiritual, o nosso objetivo humano é aprender a lidar com a matéria. A nossa vida, a gente pode entender como uma travessia nas águas, né? E tem vários métodos de atravessar as águas, né? O Moisés constrói, separa, o Noé constrói a arca, Jesus anda por cima, né? Então nós temos que escolher esse método. Quando a gente vai lembrar do Noé, né? Voltando aqui um pouquinho na que Thaís pergunta, a arca de Noé é um símbolo para a nossa mente, tá? Então a arca é dividida em 3 andares, né? O que são os 3 andares da arca de Noé? É o inconsciente, né? Ou subconsciente, o consciente e o superconsciente. O que é isso? É o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos em ideal. Então, no primeiro andar da arca é o que nós fomos. Por isso os animais, né? Os animais que representam o conteúdo dos nossos instintos, a nossa herança, aquilo que nós trouxemos do nosso passado, né? Então, nós precisamos do nosso passado. Nós precisamos dos animais da arca para dar continuidade na nossa história. Ou seja, a nossa história espiritual, ela foi construída em cima do instinto. Por isso que ele é tão forte na gente hoje. Por isso que os animais são na arca com a gente, né? São a nossa intimidade, são os nossos instintos. No segundo andar da arca, o que o Noé leva? Ele leva aquilo que ele precisa para sobreviver, o alimento. Ele leva o alimento para a família dele e para ele. Ou seja, o consciente, naquele momento, para a gente, é a nossa necessidade atual. É o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu dependo para me sobreviver. O animal está lá embaixo, a minha necessidade imediata está no meio. E o que está em cima, né, da arca?
Né? O que tem em cima? O que está no superconsciente do Noé? A família dele. Ele e a família. Por quê? Porque o conceito de família é o que nos espiritualiza. Seja ele família no campo da tribo, né, que era o que havia na época do Noé, né, que é aquele consanguíneo, né? Depois esse conceito vai se expandir para a tribo, para a nação, né, para o país, agora para o mundo, né, para a civilização, né, que é o conceito de família. E vocês vão notar que quando Noé ele está lá na arca, ele abre a parte da frente da arca e começa a jogar uns pássaros para fora para ver se tinha terra, né? A parte de cima da arca é a representação do nosso chakra frontal. As aves do céu são os pensamentos. Noé começa a jogar pensamento para fora para ver se encontra alguma coisa além de água. E ele começa a encontrar, né? O que ele encontra? Né? Uma das aves que ele manda volta com um raminho de oliveira no bico. O que é isso, o ramo? Né? Ou seja, recomeço. Entendeu qual que é o conceito do Noé? Né? Muito mais do que a historinha da arca que o pessoal, né, que vai estudar, né? Ou a pessoa acredita cegamente na historinha do dilúvio que cobriu o planeta inteiro, a Terra inteira, né? Que é uma coisa impossível cientificamente, geologicamente isso é impossível. A água cobriu o planeta Terra inteiro, né? Não tem como, não tem água no mundo para isso, né? Então assim, tem que subir o nível dos mares quilômetros de altura. Então imagina, onde que vai vir essa água toda, né? E outros que acham que isso não representa nada. Na verdade, o Noé é uma forma que o Moisés, que escreve a história do Noé, né, dentro lá da cultura egípcia, encontra para explicar para a gente o despertar da consciência humana. Mas isso é um outro estudo. A gente tem esse estudo lá, né, lá no Amigos do Caminho, a gente tem um estudo sobre isso, né, lá no grupo. Né, a gente tem lá no Spotify também, né, quem quiser. Mas seria basicamente isso. Então, o que acontece? Quando, né, Jesus está falando disso, Jesus está dizendo que, olha, o despertar do Filho do Homem, ou seja, quando a nossa consciência e a nossa razão se encontram, vai nascer um ser novo. E a hora do nascimento desse ser ninguém sabe, só o Pai. Por quê? Por que o Pai sabe? Porque o Pai está conectado conosco. Então o Pai, ele assiste o processo de despertar de cada ser do universo. Né? Então o amor divino, ele tem uma conexão conosco que é única. Ele tem uma conexão com Jesus, né? Ele tem uma conexão com cada ser que existe, desde a bactéria de um átomo até os seres iluminados, construtores de estrelas, tá? Então o Pai está ligado a todos. Por isso o Pai sabe a hora do despertar de cada um, porque o Pai percebe, opa, aquele filho lá está despertando, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, milhões de seres universos lá fora estão chegando no seu momento de juízo, o momento que a razão e o sentimento deles se equilibram, e dali nasce o Filho do Homem. Por isso que quando Jesus veio à Terra, né, o objetivo do Cristo ao encarnar, né, qual que era? Jesus encarnado entre nós era mostrar pra gente que ele era o nosso futuro. Né? Quando Jesus vem à Terra, é como se ele dissesse assim, eu sou você amanhã. Né? Então Jesus pega a nós, a humanidade, e fala assim, olha, tá vendo o que eu sou? Vocês acham que é fantástico? Vocês acham que eu sou o próprio Deus? Tá? Isso é o destino de vocês. Vocês nasceram para ser isso. Vocês existem para ser como eu. E eu vou falar um trem para vocês. Isso Jesus, né? Eu estou parafraseando o Cristo aqui. Né? É como se Jesus falasse assim, ó, isso eu sou você amanhã e vou te dizer mais. Isso não é o fim ainda não. Não tem fim. Né? Então tudo aquilo que a gente vê no Cristo é a nossa herança. Porque Jesus é a árvore e nós somos sementes ainda. Jesus é uma árvore bem grande e desenvolvida, mas ele fala pra gente, olha, atrás de mim tem outras árvores muito maiores e muito mais velhas e muito mais frondosas, né? E vocês são sementes da mesma árvore. Né? O que separa vocês de mim é tempo. Né? Qual que é a nossa diferença por Cristo? Idade. Jesus é mais velho. Jesus existe há mais tempo. Qual que é a nossa diferença qual que é a minha diferença para minha gatinha, que eu existo há mais tempo que ela, eu estou na caminhada há mais tempo. Qual que é a diferença da minha gatinha para a samambaia ali da vizinha? Ela existe há mais tempo. Qual que é a diferença da samambaia para a pedra? A samambaia existe há mais tempo. Qual que é a diferença da pedra para um átomo? A pedra está agregada há mais tempo. E é assim. Qual que é a minha diferença para Jesus? Jesus existe há mais tempo. Qual que é a diferença de Jesus para um outro espírito mais evoluído? O espírito existe há mais tempo que Jesus. Então, aprimorar é o nosso destino, que é o que a gente chama de evoluir, né? Apesar que o conceito de evolução é meio, eu fico meio com o pé atrás de falar a palavra evolução por causa dos meus amigos biólogos, principalmente da Isabela, que é amiga nossa bióloga, que ela ficava me questionando isso. Não, a evolução pode ser negativa, né? Então a gente aprimora, vamos dizer assim, né? Tudo tende a se aprimorar cada vez mais,
Né? Olha pra gente, o nosso mundo hoje é muito mais aprimorado que o mundo há 100 anos atrás. Né? Nós somos muito mais aprimorados do que o homem das cavernas. Tudo tende a se aprimorar. Cultural, social, emocional, material, né? Então, o universo tende para o aprimoramento. Apesar de muita gente achar que não, né? Tem a teoria do caos aí que fala que tudo tende ao caos, né? Mas se a gente for analisar bem, a nossa própria existência é uma prova que isso aí é contraproducente. Ou seja, não funciona muito bem assim não, né? Porque nós não estamos piorando, nós estamos melhorando. Nós estamos evoluindo, né? Nós estamos crescendo. Ele fala aqui, ó. E não souberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Olha que interessante Jesus falando, né? Jesus fala assim que a humanidade está nesse estado. Ou seja, enquanto alguns estão despertando, outros estão ali sendo afogados pelo dilúvio. O que é afogado pelo dilúvio, gente? São todos nós quando somos dominados pela matéria. Então tá lá fazendo, vivendo, comendo e bebendo. Alguns estão despertando espiritualmente, mas a massa está sendo afogada pelo dilúvio. Por quê? Porque não percebe, né? E continua ali na sua vidinha, de baixo padrão espiritual, né? Claro que a gente sabe que isso é uma repetição. Aí a pessoa reencarna e vai voltar, e vai, né? E isso é um momento de despertar. Enquanto a gente não passa pelo nosso despertar, pelo nosso juízo, nós vamos ser engolidos pelo dilúvio todo dia. Nós vamos repetir de ano, até que a gente decida estudar e passar na prova. Que é um mérito nosso, né? E a espiritualidade nos ajuda, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Que o dia do juízo é individual. E é um juízo positivo, porque não é um juízo no campo do julgamento, né? Porque a gente, como a nossa consciência é culpada, nós pensamos em Deus como alguém que vai vir julgar a gente e apontar os nossos defeitos de formiga, né? Como se o Criador do infinito e do cosmos estivesse muito preocupado com as pequenas transgressões que nós fazemos aqui nesse mundo, que é uma poeira cósmica. Deus não está preocupado com as nossas pequenas transgressões, frutos da nossa ignorância, né, do nosso medo e da nossa infância espiritual. Não, Deus está preocupado, né, com o nosso despertar. Ou seja, nós só vamos chamar a atenção de Deus, né, no dia que nós rompemos a casca do ovo. Né? Enquanto isso a gente vai ficar lá, o ovo gora, ele choca de novo, gora, choca de novo. No dia que o ovo abrir, né, aí Deus olha para nós e fala, opa, aquilo ali... Aquela sementinha ali começou, saiu ali uma... Vamos ver o que ele pode fazer agora, né? E isso é um processo que acontece com todos nós. Ele fala aqui, ó. Assim, e os levou a todos. E assim também será na vinda do Filho do Homem. Né? O Filho do Homem, né? Que é o termo que Jesus usa para designar ele mesmo. Mas isso é muito mais do que o indivíduo Jesus, o ser individual, Jesus, o homem que materializou ali, o espírito imortal que materializou enquanto Jesus é Judéia. Tá? O Cristo é um estado espiritual. Um estado espiritual que está ao alcance de todos nós. Desde a barata, tá? Da bactéria, até a pessoa mais degenerada do mundo um dia vai chegar lá. Vai ser como Jesus e vai passar ali, tá? Então pensa a pior pessoa que você acha no mundo, um dia ele vai ser como Jesus. Até alguns vão demorar aí uns séculos, milênios, né? Milhares de anos aí, centenas de milhares de anos, mas vai chegar, chega, né? Despertar dói, né? Por que o despertar dói? Porque tira a gente da ilusão. E a ilusão nos embala, né? Tal como bebês, né? E pra gente acordar, nós temos que cair do colo da ilusão, né? Ele continua aqui, ó. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro será deixado. Olha o raciocínio agora com esse pensamento. Dois estão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Na visão minimalista, simplista, né? Na visão egoísta, Jesus vai levar um e vai deixar o outro para se lascar. Você fica aí, você se dana aí, porque esse aqui que é meu escolhido. Porque esse aqui acredita na religião certa. Isso é a visão externa. Na visão espiritual, um será levado, outro será deixado, porque chegou a hora de um, do outro ainda não. O outro ainda vai ter outras experiências. Ele não foi expulso, ele não foi abandonado, ele não foi designado para o inferno, enquanto que o outro foi promovido. Não é uma briga entre o vaidoso e o menos vaidoso, né? Não é Caim e Abel, tá? Não é a vaidade brigando com a inveja, não. Quem fica vai invejar, vai ficar olhando assim, né? Uma vez um amigo meu falou isso comigo, falou assim, quando eu subir, eu vou ver você queimando. Eu falei assim, nossa, mas como é que você vai subir? Só for pro inferno, meu filho, porque você vai ver eu queimando, né? Além de você querer ir sozinho pra perto de Jesus, você quer que os outros que não acreditam igual você queime? Né? Você não acha que está faltando caridade no seu raciocínio? Não. Mas é o raciocínio dele, né?
Mas não é bem assim. Né? De duas mulheres que estiverem moendo como a mó, uma será tomada e outra será deixada. Mesma coisa. Duas mulheres, dois sentimentos. Um está pronto, o outro ainda não. Um será levado, porque o despertar dele vai acontecer, íntimo. O outro não vai ser levado naquele momento porque não chegou a hora dele. Né? Porque se a gente pensasse que Jesus vai levar um e vai deixar o outro, contrariaria aquilo que ele fala, que as ovelhas que o meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Tá? Lembra essa frase? Como é que eu aplico a ideia de um inferno, né, que basicamente está definido por questão religiosa, porque o inferno se define por acreditar ou não em determinada religião ou seita dentro da religião, né, que é mais restritivo ainda, né, porque o inferno é ser cristão. Né? Porque às vezes para um católico, um evangelho não vai para o céu. Então o inferno, você pode ser cristão e ir para o inferno. Né? E às vezes é mais ainda redutivo, né? Porque a pessoa acredita que o inferno é só para todo mundo do planeta que não é da religião dele. Ou seja, 99,9% da humanidade está destinado ao fogo porque não teve a sorte de ser da Igreja dos Santos dos penúltimos, dos 15º dias lá, fundada pelo missionário José Maria da Penha dos Fagundes dos Santos, que bateu na porta dele lá em 1935. Né? Porque só a Igreja do Senhor José Faria dos Santos, que nasceu em 1935, é a única que salva. Deus só quer ele. Se você não acreditar nele, vai para o inferno todo mundo. Né? Então seria um plano muito mal enjambrado do Criador. Né? Claro que a gente está falando isso do ponto de vista espírita, né, gente? As pessoas têm a crença que quiserem, tá? Por isso que muitos que negam o evangelho e mais ainda a doutrina espírita. Sim, com certeza. Né? Então, duas mulheres que estiverem moendo com a mó, uma será tomada, será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Olha que interessante essa frase de Jesus. Isso quer dizer que o Senhor veio para todo mundo. Jesus não fala assim, vigiai você que está na religião certa, porque aqueles que estão errados vão se lascar, não. Vigiai, pois, porque você não sabe a hora. O que é vigiar, gente? Vigiar é prestar atenção em si, é se observar. Né? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Sabeis que se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria, e sem dúvida não deixaria minar a sua casa. Minar é roubar, tá, gente? Então, assim, se a gente soubesse, a gente ia ficar de boa. Por quê? Porque é um fenômeno íntimo. Tem de saber, não. Nós temos que estar atento. À medida que a gente está atento, a gente faz o fenômeno acontecer mais rápido, né? Por isso, estáis vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos o pensais. É interessante isso, né? Jesus volta, o Filho do Homem, né? Ou seja, o despertar do Cristo interno, vai ser na hora que de menos pensar. E lá no Livro dos Espíritos tem uma coisa muito interessante que tem a ver com esse texto aqui. Os Espíritos falam para Kardec que os grandes missionários não sabem e nem percebem e nem acham que o são. Por quê? Porque para eles fazer o bem, fazer a caridade, ser desprendido, amar todo mundo, é o natural. Os grandes espíritos missionários não percebem que o são. Se você perguntasse para o Francisco de Assis, lá na Umbria, fosse lá na Itália, né, no século XII, encontrasse com o Francisco de Assis e perguntasse se ele é um santo, ele ia cair para trás e falar, você está doido? Mas você faz isso e aquilo? Não, eu faço tudo que é normal, qualquer um faria o que eu faço. Abraçar mendigo, né? Cuidar de leproso, sair pedindo esmola para os pobres, falar de Jesus, qualquer um. O espírito de luz, ele nunca se reconhece. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que se acham muito iluminadas. Nossa, como eu sou iluminado aqui, ó. Normalmente são pessoas iludidas. Quando a gente começa a achar que a gente é muita coisa, a gente está iludido, tá? Lembra do Chico conversando com o Emmanuel. O Emmanuel estava lá conversando com o Chico falou assim, nossa, mano, tô preocupado, porque tá todo mundo falando que eu sou speed luz, que eu sou muito evoluído, iluminado. Aí o Emmanuel olha pro Chico e fala, você tem problema não, Chico? Deixa eles achar o que eles quiserem. O problema é quando você começar a acreditar nessa história. Olha o que o Emmanuel fala pro Chico. Né? Todo mundo achava ele um ser iluminado. O Emmanuel falou assim, ó, seu problema não é o que os outros acham, o problema é seu se você começar a acreditar nisso aí. Se você começar a acreditar nisso aí, você vai derrapar. Né? Porque nós não somos espírito de luz, só tem um espírito de luz, é Jesus. Tá? Os espíritos iluminados, você fala assim, nossa, meu irmão, você é espírito de luz, ele vai olhar para você e falar, você tá doido, meu filho, que de luz nada, tem nada de luz aqui não, eu sou igual a você. Né? Um espírito que se autoelogia e fala assim, nossa, como eu sou maravilhoso, não posso saber, é espírito vaidoso. Assim como o encarnado. Né? É aquele encarnado que faz caridade para todo mundo ver, né? Olha só como eu sou bondoso aqui, tô dando. Gente,
né? Já recebeu sua recompensa. E caridade, gente, não é pegar o que os outros dão e passar para frente, não. Isso é mais que obrigação. Caridade é o que você tira de você, da sua intimidade, né? Por isso que normalmente, igual a gente, né, a gente tem um trabalho da casa espírita lá, a gente dá uma cesta básica lá pro pessoal, a gente, tá? Por quê? Porque não é o Marcelo que paga a cesta básica, não. Então não é caridade do Marcelo, a caridade é aquelas pessoas que doaram os alimentos, né? E o Marcelo só passou, né? Então o que acontece quando vem lá um assistido e fala assim, nossa, Deus te abençoe, fala, abençoa quem doou essas comidas aqui, meu filho, porque não fui eu não. Se não tiver doação, tem comida não, porque o meu salário dá conta de comprar 100 cesta básica por mês, não, queria ter um salário, né? Imagina, sem um salário muito bom, né? Porque 100 cesta básica aí, jogando aí R$110 cada uma, tava 114 em média, né? Você botar aí quase 10 mil reais, né? 11 mil reais, 12 mil reais por mês, não, eu tenho um salário até razoável se tivesse, né? Não ganho um quinto disso, né? Vigiar é tomar conta dos nossos pensamentos, consequentemente das nossas ações, exatamente. O Jesus fala pra gente, vocês querem despertar espiritualmente? Vigia, né? Vigia. Vigia. Vigia a si mesmo, se observa. Quando Jesus fala vigiar, ele não está falando se julgue, se massacre, se destrua, né? Muita gente entende vigiar como se massacrar, né? Nossa, que eu sou muito ruim, que eu sou um pecador, que eu sou isso. Só vê o negativo, né? O vigiar de Jesus é se observar e se entender e se aceitar tal qual você é. Porque enquanto eu não me aceito, eu não cresço. Enquanto eu não perceber que eu tenho um defeito, eu não vou conseguir trabalhar para superá-lo, né? Pelo menos tentar, né? Porque superar um defeito é muito difícil, né? É algo das coisas mais difíceis do mundo é superar um defeito. Mas não é impossível? Não. Como é que a gente supera defeito? Condicionamento. Nós temos que nos condicionar com a virtude. Como é que a gente condiciona com a virtude? Gastando tempo com ela. Quer eliminar um vício? Rouba o tempo dele. Né? Roubar o vício, eu sou alcoólatra, eu paro lá na frente do boteco e nunca mais vou beber. Aí daqui 5 minutos eu tô lá enchendo a cara. Não. Se eu quero parar de beber, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o tempo livre que eu estaria bebendo e vou ocupar com outra coisa. Aí a gente começa a trabalhar, começa a falar um monte de coisa e fala assim, nossa, não tenho tempo pra mim, que tristeza, que bom. Porque normalmente o tempo pra mim que eu falo é o tempo do meu vício. Né? Tempo pra mim, quando eu tô sozinho, é pensar no que não deve. Então, o dia que você faz um monte de coisa, que você tá lá, ufa, até cansado de tanto trabalhar, é um dia útil. Por quê? Porque você não alimentou vício, você pode ter alimentado a virtude aí durante o dia. Por isso que os espíritos chamam a gente, vai fazer campanha do quilo, vai fazer estudo de evangelho, né? Imagina se eu não tivesse que fazer estudo de evangelho agora, o que eu ia estar fazendo? Talvez uma coisa muito negativa, né? Talvez eu esteja vendo coisa que não presta aqui no meu celular, no computador. Mas essa hora que nós estamos aqui, ó, de 8 horas até 8h45, nós estamos aqui falando de Jesus. Nós estamos nos condicionando mentalmente para não realizar o nosso objetivo de vício. Porque aqui agora não tem jeito de eu realizar os meus vícios. Tem, por mais, né? Por exemplo, eu vou falar um vício, uma coisa que eu gosto muito. É jogo de celular, de computador e tal. Eu não estou mexendo nos joguinhos aqui agora. Graças a Deus, eu roubei tempo deles. Né? Se eu sentar na frente lá da minha tela, eu não vou fazer nada que eu não gosto. Eu não vou fazer nenhum, não vou dar vazão, não vou falar mal de ninguém, não vou beber, não vou usar droga. E fica lá à toa, você vai usar. Por isso que a gente gosta de férias. Porque normalmente nas férias é o momento que a gente fala assim, agora eu vou ter paz, né? Aí o cara bebe até cair, né? Desequilibra sexualmente até não aguentar mais, né? Rouba o máximo que dá conta, se enfurna nos vícios. Normalmente durante as férias. Aí volta arrebentado pro trabalho. Fala, meu Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Que a ociosidade que a gente tanto deseja normalmente é veneno. Por que os espíritos não deixam a gente viver só, né? Nós estamos chegando num momento da humanidade, que é o momento do mundo regenerado, né? No mundo regenerado não vai ter trabalho igual a gente imagina, né? Nós vamos viver num mundo que nós vamos existir para poder desenvolver os nossos valores espirituais, né? Então a gente vai desenvolver as nossas artes, a literatura, a gente vai aprender a fazer escultura, a gente vai cuidar de animal, a gente vai cuidar uns dos outros, a gente vai fazer trabalhos, né, manuais, a gente vai transformar o mundo num jardim, coisa boa, né? Por quê? Porque a gente vai ter lá as máquinas para fazer as coisas que a gente precisa, a gente vai ter a tecnologia, aquilo tudo, né? Olha que legal, né? Mas imagina um mundo desse com um monte de seres comprometidos com o bem, vai ser fantástico. Mas imagina um mundo onde você não precisa trabalhar, né? Onde todo mundo tem tempo de sobra para fazer aquilo que quer, num ambiente vicioso. Onde todo mundo só pode beber, de sexo, de briga e de usar droga. Vai ser um mundo, vai se transformar numa cracolândia, num umbral, né? Porque uma das características, não sei se vocês sabem, tá?
Qual que é a diferença? Uma diferença do umbral pro nosso lar, a colônia espiritual. No nosso lar todo mundo trabalha, no umbral ninguém trabalha. No umbral tá todo mundo de férias o tempo todo, só pensando em ter prazer, em ferrar uns dos outros, né? Porque lá no umbral é assim, né? O espírito tá no, tô falando no umbral inferior, tá? Porque o nosso lar também tá no umbral, só que não é na outra região. A região onde o nosso lar tá é caracterizada pelo trabalho. Quem não gosta de trabalhar, se ocupar, aprender, ajudar, falar, ensinar, crescer, melhorar, não aguenta ficar no nosso lar, né? Porque o ócio lá não é premiado, né? Só se for o ócio produtivo. Você não está trabalhando, você está lá palestrando, você está cuidando de alguém, né? Já nas zonas inferiores, você pode dormir um mês, você pode dormir 1000 anos. Tem espírito que dorme 1000 anos lá nas zonas inferiores, lá, boca aberta lá, ó, né? Sendo ser viciado pelas entidades trevosas lá, né? Só que quando você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que, né, oferecer alguma coisa para os espíritos trevosos, né, que não é nada legal, né? Então pensem nisso, né? Nós estamos chegando aqui no final do nosso texto, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o texto do Evangelho, sobre o que nós falamos hoje, tá? Quem quiser, por favor, fique à vontade, né? Nós estamos chegando aí, nós temos 12 minutos aí para terminar, né? Se tiver mais perguntas, a gente vai continuando, vai trocando ideia aí. Se não tiver, a gente, né, vai fazer a prece final e terminar. Ô Marcelo, então a gente pode dizer que agora é um momento que, quando a gente tiver o equilíbrio da emoção, né, do nosso sentimento com a nossa razão, a gente vai atingir o equilíbrio, e aí a gente não vai depender tanto das coisas materiais. A gente vai conseguir ter uma independência maior do bem material, a hora que a gente conseguir atingir esse equilíbrio. E aí a gente vai dar um passo na nossa escala evolutiva. Eu ia falando da evolução também, no nosso adiantamento, vamos dizer assim, espiritual. Então, o que acontece? É o nosso momento de crescer, né? É o nosso momento de crescer. Então a gente está realmente agora, assim, se a gente aproveitar e juntar, né? Porque na verdade é um casamento, né? A ideia do casamento é a razão e o sentimento se casando dentro da gente, né? A gente vai dar o despertar do novo ser, né? Lá no Apocalipse fala lá da mulher coberta de luz que vai ter um filho, né? Quem que é esse filho, gente? O pessoal acha que é Jesus. Não, não é Jesus. Jesus já passou pelo processo. Esse filho é a gente que está nascendo, né? Esse filho é o quê? É o fruto, né, do nosso equilíbrio, a razão e o sentimento. Lembra lá da história, os antigos, quando eles iam estudar isso, eles davam o exemplo da carruagem. Eles falavam que o sentimento é o cavalo e a razão é o cocheiro. Então a carruagem sem cocheiro, o cavalo leva ela abaixo, cai no buraco, né? Mas o cocheiro sem os cavalos, a carruagem fica parada. Então nós precisamos, para a carruagem andar, precisamos do cavalo e do cocheiro. Hoje a gente pode adaptar, é o carro, né? A razão é o volante, o motorista, né? E o sentimento é o motor do carro. Então nós precisamos botar o sentimento para girar e a razão para direcionar os nossos sentimentos, né? Porque as questões da matéria, elas existem para quê? Para ajudar a gente a evoluir e crescer. Um espírito superior na matéria, ele vai ter uma ferramenta magnífica para ele evoluir. Porque a matéria é boa. Não existe nada de ruim na matéria, não. O problema é quando nós nos deixamos dominar pela matéria, pelo vício da matéria. O que é o vício da matéria? É utilizar um aspecto da matéria para ter prazer repetidas vezes, né? Então, por exemplo, um dos aspectos da matéria, a alimentação, é um aspecto fantástico. Tanto é que a alimentação é prazerosa, porque se não fosse a gente não comia, né, morria de inanição, né? Mas se eu só me alimento, eu entro em desequilíbrio. Então eu me escravizo a comida, o que vai acontecer? Eu vou ter um efeito biológico no meu corpo, vai ser um desgaste no meu organismo, e eu vou ter um efeito espiritual, que eu vou me tornar um espírito, né, desequilibrado no campo da gula. E aí quando eu desencarnar, o que eu vou fazer? Eu vou ser um faminto do plano espiritual, que vai ficar estimulando os outros que têm o mesmo vício que é de gula do que eu a comer. Porque quando ele comer, eu vou sentir o prazer da comida e eu vou entrar nesse círculo vicioso. Ou seja, eu peguei um objeto positivo da matéria e eu desregulei a minha relação com aquilo, e aquilo se torna um vício. Mesma coisa é o sexo, mesma coisa é o dinheiro, mesma coisa é o poder, mesma coisa é o amor ao próprio corpo, né? O amor próprio, né? O Kardec brinca, né? Tem um texto do Kardec que conversa com os espíritos e fala assim, mas será que uma pessoa, né, que é muito vaidosa, né, ela só não está sendo, né,
trabalhando a própria dignidade, os espíritos falam assim, o amor próprio dela, né, o vaidoso sempre fala que ele não é vaidoso, ele tem autoestima, né? Então o problema não é o sentimento, ou a emoção, ou a matéria, é o exagero. Todo exagero desequilibra. Comer demais desequilibra. Sexo demais desequilibra. Dinheiro demais, se eu não souber usar, fica guardado, desequilibra. Dinheiro de menos desequilibra. Posse demais desequilibra. Posse de menos desequilibra. Né? Por quê? Porque se eu tenho posse de menos, eu começo a querer roubar dos outros. Se eu não sei lidar com isso. Então, é um negócio. Ou a gente aprende a lidar e controlar, ou a gente sofre com aquilo, se torna escravo. Aquilo que eu não controlo, me controla. Né? Esse estado de equilíbrio entre a razão e o sentimento, o estado do espírito puro, é quase. Tá? Porque, na verdade, gente, o que acontece? Porque a gente sabe que a evolução não acaba nunca. Tá? Então é lorota imaginar que vai chegar no ponto que eu cheguei, pronto, acabou. Isso não existe. Tá? Até Jesus está se aprimorando de outras maneiras que a gente nem entende. Né? Mas é o estado que você já saiu do nível humano. O Diogo está perguntando, né? Se o equilíbrio, razão e sentimento é o estado do espírito puro. É o estado além do humano. Né? Quando eu equilibrar razão e sentimento, eu vou entrar no estado dos anjos. Né? Que é o quê? O que é um anjo, gente? É um espírito muito iluminado que combina em si tudo de positivo do masculino e do feminino. Então ele tem tudo de positivo, todas as conquistas do ser feminino e todas as conquistas do campo masculino estão combinadas naquele ser. Então ele já transcendeu a matéria. A matéria para ele já não é prova. A matéria para ele é só ferramenta. Né? O que é um espírito redimido, um espírito iluminado? É um espírito que ele pode reencarnar e a matéria não vai causar problema nenhum para ele, porque ele já domina aquilo tudo. Jesus é o exemplo disso. Jesus ele encarnou, ele veio para o mundo físico, ele veio aqui para o nosso plano, né? E tudo aquilo que nos ilude, tudo aquilo que nos fascina, tudo aquilo que nos deixa doido aqui na matéria, para Jesus e nada era a mesma coisa. Jesus conseguiu beber o vinho lá junto com o pessoal, ele ia para a festa, ele tinha amigos, ele viveu a vida de homem, e aquilo ali não o dominou em momento nenhum. Ele estava muito consciente da missão dele, o que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que fazer, o objetivo dele estava claro, né? Em nenhum momento ele se iludiu, em nenhum momento ele se decepcionou com ninguém, porque exatamente não se iludia. Quem não se ilude não se decepciona, tá? A decepção é fruto de ilusão, tá? Eu só me decepciono com aquilo que eu me iludo, né? E aí, o que nós vamos aprendendo aos poucos? Vamos aprendendo a trabalhar o nosso amor. E aí nós vamos despertar na nossa intimidade o amor, tá? Porque a gente está falando da razão e do sentimento. O amor nasce quando juntos os dois, né? O que é amar, né? Uma vez um amigo espiritual perguntou para Jesus o que é amar. Jesus falou para ele: amar é dar. Amar é doação. Amar é tirar algo de si e oferecer para o outro. Num nível mais elevado nós chamamos de caridade. Num nível mais elevado ainda nós chamamos de compartilhar, de conviver. Jesus nos ama, por isso ele conviveu e compartilhou da vida dele conosco. Jesus nos ama, por isso ele está no planeta Terra desde o dia que o planeta Terra foi criado, compartilhando a nossa história conosco. Amar é compartilhar, que está ligado a conviver, a aceitar, a sustentar e a dar, né? Por isso nós ainda estamos aprendendo a amar, porque o amor para nós ainda é movimento de paixão. Paixão é posse, é domínio, é controle, né? Então nós estamos lutando ali, né? O nosso amor ainda é misturado com paixão, né? Mas à medida que a gente for crescendo, a gente vai deixar a paixão de lado e vai começar a amar de verdade. Nós já amamos, né? Isso é uma coisa que os espíritos falam, nós já amamos. Só que ainda tem muito espinho de paixão no nosso amor, porque a gente tem medo, né? Por que a paixão é tão forte? Porque a gente tem medo de perder. O medo de perder faz com que a gente tente o quê? Reter. E quando a gente retém, a gente machuca, né? Então o amor doa, a paixão retém, né? Então vamos pensar nisso. Então chegou aí o nosso final, né, gente? Nosso tempo acabou, né? Queria agradecer a todos, né? Agradecer mais uma vez aí, né? A gente não esquece aí dos nossos amigos que colaboraram com a cesta básica aí, né? Dessa semana passada lá no Francisco, graças a Deus a gente conseguiu entregar, né? Lembrar que amanhã nós temos tratamento espiritual às 8 da noite, né? Ainda não, Betinho. O despertar do Saulo foi nesse nível, quando se torna Paulo e consegue ter esse amor. O despertar dele foi um despertar muito mais racional. Ele conseguiu entender Jesus como Messias.
E aí ele deu o primeiro passo para despertar o sentimento dele, né? Ele é um ser basicamente muito razão e pouco sentimento, né? Então ele não é um ser redimido no sentido que de um João Evangelista, de uma Maria, né? Mas quando o Espírito, ele já está caminhando nesse espaço aí, pelo que eu sei, né? Então assim, esse despertar é um despertar, vamos dizer assim, o Paulo encontra Jesus pela razão. Ele vê Jesus, Jesus existe. Então Jesus existe, ele é o Messias. Se ele é o Messias, eu estava fazendo coisa errada. Se eu estava fazendo coisa errada, eu tenho que fazer coisa certa. Então, se eu estava contra, eu sou a favor. Então todo o encontro dele com Jesus é um encontro racional. O sentimento estava ali no meio? Tava, né? Só que o sentimento foi secundário. Jesus teve que se mostrar racionalmente para o Paulo. Falou assim, ó, eu existo aqui, olha só, você está me perseguindo, eu existo. Ah, tá, pá, você é Messias. Ah, agora entendi. Entendeu? Né? Então, assim, muitos espíritos despertam pela razão, a maioria pelo sentimento, né? É uma coisa interessante. Quer dizer que isso é ruim? Não, quer dizer que é o processo de cada um, né? Tanto é que fez e aconteceu, né? Muitas coisas positivas, aliás, né? Temos só que agradecer aí o companheiro. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir, nos dar amor, paz e entendimento. Abençoa, Senhor, o nosso lar, aqueles que amamos, aqueles que dividem conosco o dia a dia, que o Senhor nos deu por companheiros. Sejam os companheiros da escolha do mundo espiritual, os parentes consanguíneos. Sejam os companheiros da eleição do coração, aqueles que convivem conosco e que precisamos, acima de tudo, agradecer, respeitar e ajudar. Nos dê a força, o entendimento, paz, carinho e ajuda-nos sempre a seguir em frente. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, boa noite aí a todos. Lembrando, amanhã 8 horas, né, tratamento espiritual. Quem puder participar vai ser muito bem-vindo, né? E, se Deus quiser, né, vamos conseguir aí fazer o tratamento aí da melhor maneira possível. O estudo vai ficar salvo aqui, né? Quem quiser pode assistir várias vezes, nos ajudando aí a divulgar o trabalho, tá bom? Deus abençoe a todos, até amanhã. Muita paz, muita luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.